Glória a Deus. Santo é o nome do Senhor. Tá, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, amém? Glória a Deus. Abra sua Bíblia em Mateus, Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo 13, o versículo 24. Mateus 13, versículo 24. Aleluia, Jesus. Amém? Verso 24 a seguir, a palavra diz assim: propôs-lhe outra parábola, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no campo. Enquanto, porém, os homens dormiam, veio o seu inimigo, semeou o joio no meio do trigo e se foi. Quando o trigo cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então, indo ter com ele os servos do dono do campo, lhe disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Como então está cheio de joio? Respondeu-lhe ele: um inimigo fez isso. E perguntaram os servos: queres que vamos arrancá-lo? Ele, porém, lhe disse: não, para que ao colher o joio não arranqueis também o trigo com ele. Deixai crescer ambos juntos até a colheita. Por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, amarrai-o em feixes para o queimar. Então colhei o trigo e guardai-o no meu celeiro. Diga amém. Em nome de Jesus. Que o Espírito Santo possa falar ao nosso coração nesta manhã, em nome de Jesus. Glória a Deus. Na igreja tem trigo, amém? Glória a Deus. Mas na igreja também tem joio. A igreja tem trigo e a igreja tem joio. O trigo e o joio são duas plantas muito semelhantes. Fisicamente falando, elas são idênticas. Elas crescem junto. No mesmo campo em que cresce o trigo, pode crescer também o joio. E por serem muito parecidas, acaba que o joio se passa por trigo. O joio acaba confundindo. Tanto é que você vai ver que o agricultor não deixou que os seus servos colhessem antes do tempo, por causa da sua semelhança um com o outro. E nesta manhã eu quero falar sobre esse tema, o joio e o trigo dentro da igreja. E a primeira coisa que eu tenho que entender é que o joio e o trigo, eles crescem no mesmo campo. Quando Jesus vai falando dessa parábola, ele fala que o homem, ele semeou uma boa semente no campo. E veio o inimigo e semeou o joio, semeou a má semente. Todos os dias, quando você vem à igreja, uma boa semente é semeada. A boa semente é plantada. Mas existe um inimigo que ele também joga as suas sementes.
E essas sementes faz nascer, as sementes que são semeadas, fazem nascer trigo, a boa semente. E a má semente faz nascer o joio. Pastor, mas o campo é o mesmo. Sim. O campo é o mesmo. O lugar é o mesmo. Mas as sementes são diferentes. A semente boa vai gerar um bom fruto, a semente ruim vai gerar um fruto ruim. E quando aqueles lavradores percebem, quando chegou o tempo de soltar o fruto, eles olharam e viram o campo onde havia semeado a boa semente também tinha joio, tinha nascido coisas ruins. E imagina você chega num campo bonito, verde, e à primeira vista que você olha é tudo igual. Certamente aqueles trabalhadores olharam e viram o campo lindo, bonito, cheio de cachos. Mas quando repararam de mais de perto, perceberam que não era só trigo, que tinha joio também. E eles então indagaram com o Senhor deles: ora, o Senhor plantou uma boa semente, por que então que nasceu o joio? E aquele homem responde: foi o inimigo que fez isso. Foi o inimigo que semeou a má semente. Entenda uma coisa, o campo, ele é o mundo. E a igreja, ela está inserida nele. E o inimigo, ele age de forma sutil, na calada da noite, jogando as suas sementes, semeando aquilo que vai trazer confusão, aquilo que vai confundir a igreja. Os trabalhadores estão meio que confusos. Olha, o Senhor plantou isso e nasceu aquilo. O Senhor plantou uma boa semente, mas nasceu também o joio. Como é que isso pode acontecer? E o Senhor disse: não, isso aí foi obra do inimigo. Foi o meu inimigo que semeou o joio junto com o trigo. E eles então disseram: Senhor, vamos arrancar então, vamos colher o joio, vamos arrancar do meio do trigo. Ele disse: não está no tempo, não está na hora ainda. São muitos parecidos, e quando você arrancar o joio, você também pode arrancar o trigo, porque eles estão numa fase em que eles são idênticos. Entenda uma coisa, aqui nós aprendemos que nós não devemos julgar pela aparência. Nós não podemos julgar pela aparência, porque quantas vezes você já foi surpreendido com alguém que você achava que era, mas não era? Quantas pessoas já te surpreenderam com um mau testemunho e você dizia lá dentro de si: eu jurava que era crente. Quantas vezes nós somos surpreendidos por alguém que a gente achava que não era nada, mas era tudo. Nós não podemos julgar pela aparência, porque quem a gente acha que é trigo pode ser joio, mas o contrário também é verdade. Quem a gente acha que é joio pode ser também trigo, porque o dono da fazenda disse: não, vai colher agora, porque quando você for arrancar o joio, você pode também estar arrancando o trigo. Então estava no momento da colheita, da plantação, em que não podiam colher nem o trigo e nem o joio, porque se colhessem o joio, podiam também arrancar, prejudicar o trigo, e se colhessem o trigo, iria vir junto o joio também. Não julguemos ou não julgue pela aparência, porque aparentemente pode ser igual,
mas Deus conhece o coração. Deus sabe quem é trigo e Deus sabe quem é joio. Nem todo mundo que está na igreja é trigo. Deus sabe quem é quem, amém? Glória a Deus. Essa foi a lição que o Senhor deu para aqueles homens, não tira. Porque quando você for arrancar o joio, você pode também estar tocando no trigo. Você pode também estar prejudicando o trigo. Isso é uma lição para cada um de nós, para nós estarmos atentos à nossa vida espiritual. Para que nós venhamos saber em nós mesmos se nós somos trigo ou se nós somos joio. Porque o joio engana, o joio confunde. O joio engana, o joio confunde. E eu tenho que saber, eu sou o trigo ou eu sou o joio que engana e que confunde? Segunda verdade, o fruto diferencia o trigo do joio. Primeira verdade é que os dois crescem no mesmo campo, mesmo ambiente. Na mesma igreja, por mais perfeita que ela seja, tem joio também. Mas é pelo fruto que nós vamos conhecer quem é joio e quem é trigo. É pelo fruto. Mateus capítulo 7, versículo 16, Jesus falou assim, pelos seus frutos os conhecereis. Porventura, colhem-se uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Jesus falou que nós iríamos conhecer os dele, os seus discípulos, pelos seus frutos. Você não conhece alguém que é de Cristo só porque está segurando uma Bíblia. Você não conhece alguém que é de Deus só porque está frequentando uma igreja. Você conhece alguém que é de Cristo, você conhece alguém que é de Deus pelos frutos que aquela pessoa produz. Porque o joio carrega a Bíblia. Porque o joio, ele vai para a igreja. Porque o joio abre a boca e diz, eu sou trigo. O joio abre a boca e diz, eu sou de Deus. Mas é na hora de produzir o fruto, é que se sabe quem é joio e quem é trigo. Você planta uma planta no seu quintal, um fruto, mas você só vai saber se aquela planta produz um fruto bom ou ruim depois que ela começa a produzir. Você comeu uma fruta boa, pegou a semente e plantou, mas nem sempre aquela semente vai gerar uma planta que vai dar um fruto igual que você comeu. Você plantou o pé de laranja doce, da laranja doce que você chupou, mas quando o pé cresceu, se desenvolveu, ele acabou dando uma laranja azeda. Você só sabe quem é joio, quem é trigo, quando ele produz os seus frutos. Entenda isso. O trigo, ele gera grãos. Grãos que alimentam. O trigo gera grãos que têm valor nutricional. O joio, ele cresce parecido com o trigo. O joio, ele cresce se confundindo no meio do trigo. Mas o joio não gera grãos. O joio, ele cresce vazio e sem utilidade nenhuma. Joio não tem fruto. Joio só tem palha. Pastor, mas eu pensava que era crente, mas não tinha fruto. Era joio. Pastor, eu pensava que era de Deus, mas não gerou fruto. Era só aparência. O trigo não, o trigo gera fruto. O trigo tem grãos. O trigo nutre.
O trigo alimenta, o trigo sacia a fome. E o joio? O joio só atrapalha o crescimento de quem está ao seu redor. Você já foi na roça, eu sei que você sabe. Depois que semeia, chega uma época que tem que limpar a lavoura, é ou não é? Tem que capinar. Porque aquele mato ali em volta da planta vai sugar os nutrientes que a planta precisa. Isso é o papel do joio. Ele está no meio, ele não produz fruto, ele não alimenta ninguém, ele não sacia a fome de ninguém, ele só atrapalha o crescimento de quem está perto dele. Porque ele confunde. Quem está me entendendo, diga amém. Deixa eu te perguntar, você é joio ou você é trigo? Você tem mais ajudado ou mais atrapalhado o seu irmão? Você tem saciado a fome do seu irmão com os seus frutos, ou você tem atrapalhado o crescimento dele? Não responde não, amém? O que são os frutos? Os frutos são ações. Os frutos são as palavras, os comportamentos. Frutos são o caráter. Se você observar os frutos, você vai saber quem é joio e quem é trigo. Se você observar os frutos, amém? O comportamento, o caráter da pessoa, revela se ela é joio, se ela é trigo. Não, pastor, mas fala tão bem, prega tão bem, canta tão bem. Mas tem caráter, está alimentando os outros, está nutrindo alguém. Porque o joio confunde. O joio sobe no altar também. O joio pega o microfone também. O joio quer oportunidade. O joio é eloquente. O joio fala bem. Porque o papel do joio é confundir. É se passar por trigo. Então o joio vai ter o mesmo sotaque do trigo. Vai ter os mesmos trejeitos do trigo. Mas não vai gerar frutos. Na hora que esfregar, na hora do aperto, na hora da debulha, o joio vai se revelar, porque ele não vai ter fruto para apresentar. Quem me entendeu, diga amém. Glória a Deus. Quando vai chegando na época da colheita, quando os trabalhadores quiseram colher, o Senhor disse: não, deixa para a época da ceifa, para a época da colheita, porque é na época da colheita que é revelado quem é joio e quem é trigo. Você já viu uma lavoura de trigo? Não. Os mais velhos já viram de arroz. Tá, dá para fazer um paralelo aqui. Quando o arroz está maduro, como é que fica o cacho do arroz? Fica assim? Ele cresce assim, né? Mas quando ele amadurece, ele faz como? Ele vai cair. Por quê? Por causa do peso do fruto. Isso aqui é muito forte, presta atenção. O trigo também é assim. O trigo ele vai crescer reto, mas quando o fruto vai crescendo, que vai pesando, ele começa a pender para um lado. Quando está maduro, ele está todo pendido, todo curvado. Lembra do sonho de José? Os feixes de trigo curvando, trigo maduro. Trigo se curva quando está pronto. Trigo se curva quando está maduro. E o joio? O joio está todo altivo no meio do trigo, cheio de orgulho, que não se curva, que não... Porque o joio não tem fruto, não tem peso. Você compreendeu?
Por que é que o homem disse, não, não colhe agora não, espere a época da ceifa, espere a época da colheita, porque naquela época você vai saber quem é joio e quem é trigo, porque o joio está em pé, está altivo, está cheio de orgulho, mas o trigo está se curvando. Glória a Deus. O joio é orgulhoso, o joio não se curva, o joio não se prostra, o joio é cheio de si, como dizia o bispo Elias, o joio é peito de pombo, o trigo não, o trigo é maleável, amém? O trigo se curva, o trigo se rende, o trigo se prostra, por causa do peso do fruto. Ei, quem carrega frutos é humilde. Quem carrega frutos se rende fácil. Quem carrega frutos se prostra, se curva. Glória a Deus. Como é que está a nossa vida? Nós temos carregado os frutos que evidenciem Deus em nossas vidas. Nós temos carregado os frutos que glorifiquem a Deus. É isso que eu quero que você compreenda nesta manhã, que nós estamos aqui para produzir frutos. Nós não estamos para ser joio, para ser alguém que só está no meio, alguém que não produz nada. Nós estamos aqui para ser produtivos e produzir bons frutos, frutos que glorifiquem a Deus. Amém? Deus não busca aparência não, queridos. Deus busca frutos verdadeiros, genuínos. Porque aparentar ser, qualquer um pode. Qualquer um pode se pintar de cristão, se vestir de cristão. Mas Deus não busca aparência, Deus busca frutos. Porque o que nutre são os frutos, o que sacia são os frutos. Amém? Porque o joio, querido, o joio ele fala da falsa religiosidade. Sabe quem é o joio? É o falso religioso. O joio fala do falso cristão, do falso crente. Mateus capítulo 13, o versículo 40, Jesus diz assim, assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim será na consumação deste mundo. O resumo da parábola é esse aqui. O joio, ele só serve para ser queimado. E assim como o joio é queimado, assim será na consumação deste mundo. A pessoa que está vivendo a sua vida como um joio, como um falso religioso, como um falso cristão, o final dele é ser queimado. Porque quem produz fruto continua, quem produz fruto permanece. Mas quem não produz fruto é descartado. Quem não produz fruto é colhido, mas é para ser jogado fora. Você entende? Quem não produz frutos é jogado fora. E quantas pessoas estão hoje
dentro das igrejas, mas que não estão produzindo frutos. O corpo está aqui, mas o coração está longe de Deus. O corpo está frequentando, mas a mente e o coração está distante de Deus. São pessoas que passam uma vida inteira frequentando uma igreja, mas que não tem compromisso com Deus. A vida toda frequentando uma igreja, mas não tem compromisso com o Pai. Quantas são as pessoas que estão vindo por causa de alguém? Talvez para agradar alguém, para fazer a vontade de alguém, mas não querem compromisso real com Deus. E canta e bate palma e glorifica e sapateia e tal, mas lá no fundo o coração está longe de Deus. Está se passando por crente, mas não é crente. Está se passando por trigo, mas não é trigo. Quantos estão vivendo essa vida de confusão? Não tem substância espiritual. É só mais um no meio da igreja. Pastor, mas está tudo bem. As coisas estão dando certo. Estou crescendo. Está tudo bem, estou prosperando, as portas estão se abrindo. Ei, olha aqui para mim. O joio estava crescendo junto com o trigo. O joio estava se desenvolvendo. Aparentemente estava tudo bem, tudo certo. Estava tudo verdinho, que se confundiam um com o outro. Mas o Senhor da plantação disse: não. Os empregados olharam e disseram: não, tem alguma coisa errada. Mas na época da colheita, o joio é lançado no fogo. Entenda isso aqui, queridos. Nós não podemos viver a nossa vida apenas parecendo com cristãos. Nós temos que ser de fato e de verdade cristãos. Nós temos que ter uma fé verdadeira, uma fé que transforma o nosso caráter, que transforma as nossas atitudes, que nos transforma por inteiro. Se eu estou na igreja, se eu estou no campo, e eu não tenho as minhas atitudes mudadas, transformadas, o meu caráter mudado, o meu caráter transformado, eu ainda sou joio. Eu ainda não sou trigo. E sabe por que ainda está o trigo no meio do joio, o joio no meio do trigo? Porque Deus está esperando que o joio se converta. Deus está dando tempo. E você sabe se você é trigo ou se você é joio. Porque as aparências acabam enganando. Engana o pastor, engana o líder da igreja, engana o irmão do lado. Mas Deus sabe, você sabe, se você é joio ou se você é trigo. Ainda há tempo do joio se converter e se tornar trigo, amém? Glória a Deus. Aí tu pergunta: pastor, mas por que Deus permite que o joio cresça no meio do trigo? Por que Deus permite que o joio cresça? Porque na parábola está bem claro, no versículo 30, o agricultor fala: deixai crescer ambos juntos até a colheita. Deixai crescer ambos juntos. Deus não impede, Deus não, sabe? Deus deixa. E assim como o agricultor não arranca o joio, Deus também não tira o joio. Pode ter certeza, querido, enquanto você estiver nesse mundo, enquanto existir igreja nesse mundo, vai ter joio. Deus não vai proibir que o joio entre.
Deus não vai proibir que o joio cresça, porque Deus é compassivo, Deus é misericordioso. Deus não expõe, Deus não elimina. Deus vai tendo misericórdia, Deus vai demonstrando sua paciência. Mas o agricultor disse: olha, deixa crescer ambos juntos, até a colheita. Tem um prazo, amém? Tem um prazo. Crescem juntos até a colheita. Tem um prazo. E é aqui que muitos se enganam, é aqui que o joio se confunde. Porque ele acha que está tudo bem, porque Deus não tirou ele da igreja. Porque ele errou, ele pecou, mas Deus não proibiu dele ir para a igreja. Deus não proibiu dele estar no meio da sua igreja. E ele acha que está tudo bem, mas entenda uma coisa, está crescendo até a colheita. E o joio acha que Deus está aprovando porque está prosperando. E o joio acha que Deus está aprovando. Vai crescer junto até a colheita. Deus não vai proibir o crescimento do joio. Ele cresce. Mas ele tem uma data, ele tem um limite de se revelar, de saber quem é quem, amém? Quando Deus fala até a colheita, Deus está falando do juízo, do julgamento final. É nessa hora que nós saberemos quem é joio e quem é trigo. E Deus está mostrando misericórdia, está mostrando graça. E enquanto o joio cresce, ele está tendo a oportunidade de se tornar trigo. Está tendo a oportunidade de se converter em trigo. Essa paciência de Deus, essa graça de Deus, ela vai até a colheita. Pastor, o que acontece quando chegar a colheita? O que acontece quando o lavrador, o dono da terra, disser: não, agora vamos colher? No mesmo versículo 30 de Mateus 13 diz assim, ó: deixai crescer ambos juntos até a colheita. Por ocasião da colheita, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio, amarrai-o em feixes para o guardar, colocar no celeiro. Para quê? Para queimar. Então colhei o trigo e guardai-o no meu celeiro. Nós nunca saberemos o dia nem a hora em que tudo termina. Nós não saberemos o dia nem o momento em que nós estaremos diante de Deus para nos apresentar. Quer seja como o trigo, como o joio, vai passar por lá. Só que aqui o agricultor vai dar dois destinos. Um para o joio e outro para o trigo. O joio cresce bonito, mas cresce vazio. É só a palha. O trigo cresce bonito, mas cresce cheio. Tem fruto. E o agricultor vai dizer: olha, colhe primeiro o joio. Porque o joio está de pé. Lembra que eu falei? O trigo está cheio de fruto, está curvado. O joio está de pé. E é o primeiro que vai para a foice. Colhe primeiro o joio. Porque agora, na época da colheita, já sabe quem é joio e quem é trigo. Então os ceifeiros vão ceifar e colhe o joio. E faz o que com o joio?
Aí o Senhor diz: amarra em feixes para ser queimado. E o trigo, guarde no meu celeiro. Joio é queimado, porque joio não serve. Joio não tem utilidade. Joio só ocupou o espaço no meio da lavoura. Joio só atrapalhou às vezes o crescimento do trigo. Mas o joio teve tempo para se desenvolver, para se converter, para se tornar trigo também. Mas quando chega a época da colheita, o joio que permaneceu joio, ele é cortado para ser queimado. E o trigo é guardado no celeiro do Senhor. Isso aqui é para a gente examinar a nossa vida, querido. Isso aqui é um chamado para o arrependimento. Para nós olhar para dentro de nós e nos examinar. Se nós somos joio, se nós somos trigo. É para nós olhar, como Paulo diz em 2 Coríntios capítulo 13, versículo 5, que fala assim, ó: examinai-vos a vós mesmo. Não é examinar o outro, não. Examinai-vos a vós mesmos, se permaneceis na fé. Provai-vos a vós mesmos. Olha o que Paulo está dizendo aqui. É você que se examina para saber se você está ou não está na fé. É você que se examina para saber se você permanece trigo, se você permanece na fé. É o joio que tem que olhar para ele e dizer: olha, eu não estou na fé não. É o joio que tem que se examinar e perceber: eu estou sendo joio na igreja, eu não estou produzindo frutos, eu não estou dando bom testemunho, eu não estou dando um bom exemplo, eu não tenho um caráter, eu não estou na fé. Eu tenho que me voltar para o caminho da fé. E o joio tem o prazo até a colheita para fazer isso. Mas ninguém sabe que dia é a colheita, que hora é a colheita. Então nós temos que olhar todo dia para dentro de nós mesmos, examinar nossas vidas, amém? Glória a Deus. Para saber se nós somos joio, se nós somos trigo. Você acordou hoje mais joio ou mais trigo? O dia de ontem você foi joio ou você foi trigo? Você entendeu? Entenda aqui, pega isso aqui. Os caras plantaram a boa semente, mas no dia seguinte o que é que tinha lá? Já tinha joio. E quando eles vão examinar a plantação, eles percebem: tem joio. Se eu me examino, eu percebo. Eu percebo se é joio ou se é trigo. Precisamos nos avaliar. Temos que nos examinar. Nós temos que estar de olho na nossa vida espiritual, examinando a nós mesmos. Não é examinar o irmão, não. Ah, irmão, hoje você não está crente hoje não. Não, é ele que se examina. Você examina a si. Amém? Para saber se você está mais joio hoje ou mais trigo. Ou mais trigo ou mais joio. Paulo diz: examinai-vos. Esse termo, esse verbo examinai-vos, sugere algo que é contínuo. Examinai-vos. Examinai-vos. É dia após dia, dia após dia. Porque você pode dormir crente hoje, dormir
cristão hoje e amanhã acordar revoltado. Amanhã você acordar joio, dando mau testemunho, gritando, xingando. Examinai-vos todo dia. Examine a sua espiritualidade. Examine-se. Amém ou não amém? Examine os seus frutos que você está produzindo, que você está gerando. Se examine dia após dia. Entenda uma coisa: não espere o dia da colheita para você saber se é joio ou se é trigo. O tempo de você se examinar é hoje, é agora. De você olhar para dentro de você e você perceber se você está sendo joio ou está tendo trigo. Porque o dono da lavoura está tendo paciência. O dono da lavoura está tendo misericórdia, está dando tempo, mas vai chegar um dia, um momento, uma hora, em que o tempo acaba. E o tempo vai acabar. E não espere para essa hora para você se examinar. Não se examine hoje. Porque no dia da colheita não tem mais volta. Vai virar feixe e vai para o fogo. Ou vai colher o fruto e vai para o celeiro. Você me compreendeu? Posso ouvir um amém? Glória a Deus. Fica de pé. Eu quero orar por você. Coloca a mão sobre o teu coração nesta manhã. Eu queria que você, com seus olhos fechados, que você olhasse para dentro de você agora. Que você fizesse o que Paulo falou ali. Você se examinasse. Olha para dentro de você, lá no seu íntimo. Lá nas gavetas mais profundas e escondidas do seu coração. Faça um exame da sua vida espiritual agora. E perceba se você tem sido joio ou se você tem sido trigo. Se você tem produzido frutos ou se você tem apenas enganado. Você tem apenas confundido. Você sabe no fundo quem de fato você é. Se você está na fé ou você não está na fé. Você sabe se você é só um frequentador de igreja ou se você é um cristão de verdade. Porque o joio, ele consegue enganar, ele consegue se passar por trigo, mas o joio sabe que é joio. O joio sabe quem ele é. E eu queria que você nessa manhã olhasse para o seu coração. E talvez você diz: pastor, eu tenho me comportado como um joio. Eu não tenho dado bom testemunho, não tenho dado bom exemplo. Eu não tenho sido uma pessoa de caráter. Eu tenho enganado, eu tenho mentido. Eu tenho vivido uma vida disfarçada. Eu pareço com um crente, mas eu não sou crente. Eu pareço cristão, mas eu estou tão distante de Cristo. Eu pareço de Deus, mas eu estou tão longe de Deus. Não espere o dia da colheita para se arrepender. Não espere o dia da colheita para se voltar para Deus. O Senhor hoje, Ele trouxe você aqui a esse lugar para você ouvir essa palavra, para que você a partir de hoje mude as suas atitudes, para que a partir de hoje você mude o seu caráter, que a partir de hoje você comece a produzir bons frutos, você comece a testemunhar Cristo na sua vida. O Senhor não deseja que você chegue no dia da colheita sendo joio. O Senhor não deseja que você chegue o dia da colheita como um joio, mas Ele quer que você seja como um trigo que produz frutos. Que nesta manhã, em nome de Jesus de Nazaré,
você possa ter ouvido a voz de Deus, e que ao sair deste lugar, você saia certo de que você é trigo, de que você continuará produzindo frutos, bons frutos. Que você saia daqui hoje, em nome de Jesus, com a certeza no seu coração de que você é trigo e de que você vai para o celeiro do Senhor quando a colheita chegar. Pai, em nome de Jesus, nós olhamos hoje para dentro de nós, Pai. Nós examinamos as nossas vidas, meu Pai. Deus, e às vezes a gente pode ver falhas, defeitos. Mas, meu Pai, hoje com o nosso coração arrependido, nós nos despojamos de nós mesmos, meu Pai. Pai, nós, em nome de Jesus, pedimos a Ti perdão, Pai, por nossas falhas, pecados, Senhor. E pedimos a Ti, meu Pai, faz de cada um de nós como trigo, Senhor, que produz frutos, que produz bons frutos, meu Pai. Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, que os nossos corações se convertam dia após dia ao Senhor, meu Pai. Deus, e que as nossas atitudes e que o nosso caráter demonstrem que Cristo vive em nós, Pai. Que os nossos frutos, ó Pai, evidenciem a presença do Senhor em nossas vidas, meu Pai. Que nós, ó Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, que nós não venhamos ser cristãos, ó Pai, disfarçados, joios, querendo ser trigo, não, Senhor, mas que de fato e de verdade nós sejamos cristãos verdadeiros, ó Pai. Que nós sejamos cristãos reais, ó Pai. E quando chegar o dia da colheita, meu Pai, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, Pai, que nós possamos ser guardados no celeiro do Senhor, Pai. Deus, em nome de Jesus de Nazaré, Pai, eu oro pelo Teu povo nesta manhã, eu oro pela Tua igreja, meu Pai. Oh Espírito Santo, converta o joio, toca no coração do joio, que ele possa se arrepender e que ele possa passar a ser trigo, Senhor, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. Nós agradecemos a Ti nesta manhã, Pai, pela Tua palavra, pela oportunidade de estarmos em Tua casa. Obrigado, Senhor, por cada uma dessas vidas que hoje vieram a este culto, que hoje vieram a essa reunião. Pai, eu creio que o Senhor ministrou, que o Senhor falou ao nosso coração hoje, meu Pai, e que esta palavra fique guardada em nosso coração, Senhor. Que nós possamos todos os dias, ó Pai, nos examinar, Senhor, olhar para dentro de nós, Pai, perceber, meu Pai, se nós somos, ó Pai, aquilo que nós dizemos ser, meu Pai. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus de Nazaré, converta os nossos corações ao Senhor, Pai, todos os dias. Espírito Santo, em nome de Jesus, conduza o Teu povo em paz, em segurança, guardados, protegidos, Pai. Em nome de Jesus de Nazaré, nós abençoamos o Teu povo, a Tua igreja, Pai. Que o Teu povo tenha uma semana abençoada, Pai, em nome de Jesus de Nazaré. E se você crê, diga amém. Glória a Deus. Dê um aplauso ao Senhor. Em nome de Jesus. Graças a Deus. Que Deus abençoe sua vida em nome do Senhor Jesus. Leve esta palavra no teu coração para a glória de Deus. Cumprimenta teu irmão.